gente sacode e ouve luta contra o capacitismo e também tenho da vida adulta que não é muito fácil. Não mesmo. Mas estamos para mais um episódio sobrevivendo e vivendo. O episódio de hoje vai tratar sobre um tema muito importante e todos nós gostamos de pelo menos uma boa metade sonha. É um relacionamento amoroso. Mas na vida de uma pessoa com deficiência, aí já é um outro cliente. Sim. Quando uma pessoa com deficiência vai relacionar com uma pessoa sem deficiência, aí eu mundo trata essa pessoa sem deficiência como um herói, como aquela pessoa trata o PCD como um herói. E para isso, nada mais, nada menos, estamos aqui com Tawane Vieira. Oi, Tawane! Oi, Tudo bem? tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço o convite, Laís. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. E você fique à vontade com essa coisa com a galera. Tá bom. Bom, se eu esquecer de falar alguma coisa, você pode me interromper, tá bom? O meu nome é Tawane, eu tenho 30 anos, sou uma pessoa com deficiência, eu tenho uma doença rara genética chamada epidermólise bolhosa, que me acarreta várias consequências de dificuldades de locomoção e atrofia de alguns membros, e isso me torna uma pessoa com deficiência. E além disso, né? Porque a gente não é só a nossa deficiência. Eu sou psicóloga clínica, eu me formei na Universidade Federal do Paraná e atuo na clínica agora, já vai fazer 3 anos. E antes de me formar, eu estava num movimento bem ativo nas redes sociais para falar sobre capacitismo, para falar sobre a minha doença que é rara e as pessoas não conhecem. Então, eu tenho um lado também de ativismo que agora está um pouco mais adormecido, assim, que eu não estou conseguindo ter tanto tempo para isso, mas que eu acho muito importante e que eu gosto muito, que é o que me faz querer estar aqui hoje, que é falar sobre esses assuntos, né, que a gente sabe que precisa ser falado. É verdade, precisa ser falado, mas Tawane fique tranquila. Que acredito que você ajudando seus pacientes e falando desse assunto, você luta contra o capacitismo diariamente, mesmo Sim, esse lado ativista estando adormecido. é Então, verdade. fica aqui. Às vezes a gente se cobra muito, né? Mas só de existir e ocupar os espaços já é uma luta ativa, né? Contra o capacitismo. Verdade. Então, pessoal, vamos lá para a entrevista, porque vai ser maravilhoso. Vambora. A primeira pergunta que eu tenho para fazer é que os capacitistas tratam a gente com guerreiros, como anjos, e nos infantilizam. Eu tenho 26 e mesmo assim me tratam como, sei lá, 5, 4 anos. Sim. Como é isso? E a autoestima gerada desse tratamento influencia nos relacionamentos amorosos e de amizade até em outros relacionamentos. É uma pergunta complexa, né? Acho que tem camadas de resposta. Se eu me perder, você pode me voltar para a pergunta.
trata, tá? Eu sinto que é exatamente isso que você falou, né? Por mais que a gente já seja adulta, as pessoas ainda tratam a gente de uma forma infantilizada até hoje, mesmo eu completado 30 anos. Se eu vou em algum lugar e tem alguém comigo, as pessoas nunca se direcionam para mim para falar. É sempre com a pessoa que tá me acompanhando. Inclusive para perguntar sobre mim, para perguntar, o que ela tem, o que é isso. Nunca falam comigo. E aí, hoje em dia, eu já adquiri uma postura mais firme, assim, de eu pego e falo, você pode falar comigo, eu posso responder, fale direto comigo. Então, e assim, a minha deficiência ela é bastante visível, né? Então, as pessoas, às vezes, ainda lidam de uma forma muito complicada, assim. Eu digo sempre que o que mais me fere são os olhares e as formas como as pessoas falam, assim. Então, as pessoas são bem inconvenientes ainda de perguntar se eu me queimei, se eu me acidentei. E querem saber, assim, querem saber o que aconteceu comigo. E assim, antes eu tinha muita vergonha e por causa disso eu me sentia que eu acabava me isolando muito, sabe? Eu acabava ficando mais restrita aos meus pequenos grupos de amizade, ou ficando mais em casa. Mas teve um determinado momento lá, quando eu acho que eu completei 20 anos, que eu falei, quer saber, eu tenho direito de sair e de viver. E as pessoas têm que aprender a lidar com os corpos que são diferentes da norma. Então, o incômodo não precisa ser meu. Assim. Então, se as pessoas estão olhando, elas vão ter que lidar. E aí, hoje em dia, eu respondo, tipo, você tem alguma dúvida? Você quer perguntar? Você tá me olhando bastante, né? Ou às vezes eu não tô afim de responder e explicar, porque nem sempre a gente tá afim, né, de falar sobre isso. Paciência por aqui. Aí eu só falo nada. Teve uma vez que teve um Uber. Eu entrei no Uber e ele perguntou pra mim: nossa, o que você tem? Nesse tom, assim. Aí eu falei, fome. Eu tô com muita fome. E aí ele ficou quieto. Eu acho que ele ficou tão sem graça, sabe? Ele ficou, tipo, muito envergonhado e ficou quieto. E é isso. As pessoas, elas precisam entender que existem corpos diferentes e que tá tudo bem. É só um jeito diferente de existir no mundo, né? Então, eu fui construindo essa confiança, essa autoestima com muita terapia, muita rede de apoio, na faculdade mesmo também. E eu sinto que hoje em dia eu consigo ocupar mais os espaços, assim, eu consigo estar mais presente e não ter tanta vergonha e me permitir viver relacionamentos amorosos também e muitas coisas, né? Não sei se eu te respondi. Respondeu maravilhosamente bem. Eu acho que eu tô acostumada de eu andar assim, e o povo me olhar assim. Aí, com a pessoa, eu não tenho mais paciência, tá, Aninha? Sim. Aí eu falo, oi, tudo bem? E a Aham. pessoa Sim. desvia o olhar pra Sim. disfarçar, mas ó, eu sei que você olhou, cara. Sim. Eu, A pessoa fica eu, sem graça, né? eu escuto quase todo mundo falar assim, que fofinha, oh, você é o amor, Aham. e, Aham. e falo, gente, eu também sei, mas Sim. assim, não precisa falar igual tu Não. tá falando com o seu filho que tem 5, sabe? Exato. Mas é isso, a gente não tem mais paciência para É. ouvir tudo no diminutivo. Sim. Meu Deus, sim. Eu vou fazer exame a pessoa. Levanta seu bracinho. Bracinho? Aham. Bracinho. De uma mulher de 26 anos. Não dá pra entender, né? Não dá. Mas é isso, assim. A segunda pergunta que eu tenho que fazer. Você é psicóloga clínica. E qual é o impacto psicológico do capacitismo nessa área dos relacionamentos?
Nossa, são catastróficos os impactos. Eles deixam marcas profundas. Eu acho que, principalmente a gente que nasceu ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, frequentou a escola nessa época onde não existia um debate sobre capacitismo, não existia um debate assim como tem hoje sobre inclusão, sobre diversidade. A gente sofreu muito com discriminação dentro das escolas. Então, pelo menos para mim, assim, o período de transição da infância para a adolescência, onde a gente começa a desenvolver gostos assim mais particulares, começa a se interessar amorosamente pelas pessoas, foi muito difícil porque eu não era vista como uma pessoa atraente, eu não era vista como uma pessoa com quem alguém iria se relacionar. Então era sempre no campo da amizade, assim. Então por muito tempo eu mesma acreditei que eu não iria namorar, que não era para mim. Que isso era para as outras pessoas que não têm deficiência. Então tudo que a gente consumia na mídia, naquela época, era tudo pessoas sem deficiência, pessoas padrões, é sempre assim. Hoje eu vejo que mudou aos poucos, a gente consegue ter uma outra referência melhor, mas ainda é pouco, né? É uma caminhada árdua, mas essa soma de fatores sociais, fatores culturais mesmo, deixam impactos muito grandes na nossa vida, na nossa individualidade, na nossa subjetividade. Então, foi muito tempo, assim, para desconstruir isso. Ainda é difícil. Mesmo eu tô num relacionamento agora, faz 2 anos, e é a primeira vez que eu tô num relacionamento saudável, de fato, assim, um relacionamento bom. Mas ainda eu tenho que me lembrar, às vezes, assim, de que vai na rotina e às vezes eu tenho algumas necessidades de ajuda e ele acaba me ajudando. E assim, para ele é tranquilo, faz parte. Mas eu, às vezes, me sinto, nossa, será que eu não tô sendo um peso? Nossa, será que isso, aquilo? É uma coisa que já tá introjetada em mim. É uma coisa que já foi construída com o tempo. Então é isso que você me perguntou, né? Dos impactos do capacitismo na individualidade de cada um. É enorme. Então é um trabalho diário da gente se lembrar de tipo, não, pera, volta, isso é capacitista, eu não preciso me sentir dessa forma. Então é toda uma desconstrução dentro da terapia, dentro, com o grupo de amigos também, que daí eu trago essa discussão, que não era falado, né? Era um assunto que ninguém falava sobre capacitismo, então agora tá vindo mais, e isso, ter esses espaços seguros, assim, possibilita a gente ir criando novas formas de se relacionar com a gente mesmo e com os outros, né? Então, pelo menos no meu percurso, foi assim, fui criando um espaço psíquico mesmo, que me permitisse gostar de alguém, ser gostada, mas é trabalhoso, né? Sim, nossa, você entrou num ponto crucial agora, porque eu tô solteira e nunca tive um namorado. E eu tô aqui num podcast falando sobre capacitismo, mas não é sempre que a gente tá uma boa autoestima, sabe? Exato. Então, vem nessa eu penso, namorar não é caminho. Tem esses 26 anos não apareceu. Não é agora que vai aparecer. E fico bastante triste, porque Imagino. o capacitismo faz a gente duvidar da gente mesmo e Sim, procurar a perfeição. é. Daí a pergunta, que perfeição? Que nem isso existe, sabe? Sim. E assim, a gente Enfim, não é só a nossa deficiência, né? Você é uma mulher com várias qualidades, várias esferas da sua vida de coisas que você faz, e é ótimo. E assim, todas as pessoas vão ter várias questões, né? Eu acho que a nossa deficiência escancara um pouco, mas as pessoas todas têm que lidar com muitas questões e dificuldades variadas, assim. Então, eu acho que a gente tem que se fortalecer enquanto reconhecer que a gente tem muita coisa boa e qualidade e que vão ter pessoas que vão saber ver isso também, sabe? sim, vai aparecer em nome Vai. de Em nome Jesus. de Jesus vai aparecer. Quando aparecer, você me conta. Pode deixar. Quero saber. Mas assim, dadas essas respostas e essas brechas,
como as pessoas com deficiência podem elevar a sua autoestima e lembrar que é só capacitismo acabando com a autoestima da Sim, gente. eu acho que não existe uma solução pronta, assim, né? É um trabalho diário, como eu te disse, de ter uma rede de apoio, de pessoas que reconhecem o nosso valor, que valorizam quem a gente é, valorizam as nossas qualidades, que enxerguem a gente para além da deficiência. Isso seja amigos, seja família, uma rede de apoio mesmo, né? Fazer terapia eu fiz minha vida inteira, assim, desde criança, e para mim foi fundamental, ainda é, para conseguir diferenciar o que é meu e o que é capacitismo estrutural. Que aí, quando eu tô com a autoestima baixa, quando eu tô mal, hoje eu já consigo fazer essa análise do tipo, isso não é meu, isso é capacitismo da sociedade, sabe? Então, esse processo terapêutico pode ajudar muito também. Consumir conteúdos de pessoas diversas, pra gente ver que a gente não tá sozinha, que tem mais gente como a gente, que a gente tá aqui, que a gente tá produzindo conteúdo, tá metendo a cara. Eu via, por exemplo, minhas amigas com o feed do Instagram delas só de gente padrão. Assim, não tinha uma pessoa diversa. Falei, gente, não tem como. A gente tem que seguir pessoas diferentes, corpos diferentes. As pessoas existem. Não é tudo aquilo que, sabe, tá seguindo só modelo, padrão e coisas. Isso vai deixar a gente triste, porque é uma coisa inalcançável, né? Assim, para todas as pessoas, mas pra gente acho que tem um destaque maior. Então, ver outras pessoas com deficiência também é importante. Eu tenho algumas amigas que têm a mesma deficiência que eu e a gente compartilha muitas dores e muitas dificuldades e se apoia. Então, eu sinto que isso me fortalece também. Então, ter esses espaços seguros, assim, para poder retornar quando as coisas não estão fáceis, para poder se reerguer, se reenergizar, consumir conteúdos diversos, ver filmes com pessoas com deficiência, séries. Eu acho que são várias coisas, né? São várias coisas. Sim, e gente, pode lembrar que assim, aquela mulher que você fala, ela tem uma vida perfeita, tem algum problema. Sim. Porque vou te falar, a vida adulta é cruel. É. Tem alguns parceiros têm, mas a vida adulta é cruel. Tem boleto para pagar. Então, assim, tu acha mesmo que aquela mulher tem a vida perfeita? Não. Sim. Sim. Voltando Problemas todo mundo tem, acho que é isso, né? Não existe a vida perfeita. Não. E podem lembrar que um filho perfeito só vai deixar sua cabeça mal, eu acho. Sim. Um filho que só pessoas a dois, vocês vão se sentir mais excluídos do que incluídos. Isso. Por isso que é importante seguir corpos diversos, de todas as formas e cores e tamanhos e jeitos. A vida é isso, a vida é sobre diversidade, né? O ser humano é diverso. Sim. Caminhando para a próxima pergunta, eu queria perguntar: existe algum tabu em torno às pessoas com deficiência e os relacionamentos amorosos e sexuais também? Sim, nossa, sim, muito. É gritante isso, porque as pessoas acham que as pessoas com deficiência são crianças eternas, são anjos, são intocáveis. Como se a gente não tivesse desejos sexuais, como se a gente não tivesse vontade de gostar das pessoas, de fazer as coisas. Então, nossa, a sociedade acho que não existe, que não é pra gente, né? Eu cansei de. Antes eu ia no médico e falava que eu não precisava ir no ginecologista, porque eu não ia ter relação sexual. Eu vi isso de um médico. Você não vai ter relação sexual mesmo, né? Não precisa ir. Assim, vários níveis de absurdo isso, né?
Mas é para mostrar como tá enraizado ainda na mente das pessoas esse tabu de que pessoas com deficiência não transam, de que pessoas com deficiência não vão querer ter relações, não vão, sabe, desenvolver sua sexualidade. Isso é um mito. As pessoas com deficiência têm um desenvolvimento sexual, assim, como as outras pessoas têm. Às vezes com uma característica mais diferente aqui ou ali, mas isso acontece, a puberdade acontece, os hormônios existem, o desejo existe. Então as pessoas com deficiência vão transar, vão querer ter desejos e vão querer ter relacionamentos, assim como qualquer pessoa. Gente, pasmem, eu vou assustar vocês, hein? A gente quer namorar. Sim, sim. A gente quer namorar, a gente quer casar, a gente quer fazer o que for. A gente pode, a gente tem esse direito. Sim, óbvio. E o que leva as pessoas infantilizarem as pessoas com deficiência? O que faz elas fazerem isso é esse lugar que colocam, né, as pessoas com deficiência como dependentes sempre de cuidado, como pessoas frágeis, pessoas que precisam sempre estar com alguém ou sempre ser acolhidas. E assim, vão ter pessoas com deficiência que vão precisar de suporte, mas mesmo assim, com mais frequência, né? Mas mesmo assim, vai se desenvolver, vai ter desejo, vai querer viver coisas. Mas as pessoas colocam a gente nesse lugar de, ai, olha que bonitinho, que coitadinho, como se, assim, é difícil de entender, né? Assim, eu vejo que, inclusive, pessoas próximas, familiares, assim, se assustam quando a gente começa a ter relacionamento, a namorar. Ficam até sem graça de perguntar. Eu lembro, eu quando pequena, assim, quando adolescente, entrando na fase adulta, que nunca me perguntavam sobre os namoradinhos. Sempre perguntavam para todas as primas e primos, mas para mim nunca. Como se fosse algo que eu não pudesse viver, como se fosse algo que não fosse para mim. Então tá realmente assim muito enraizado, e quando a gente fala sobre isso, quando a gente mostra que não é verdade, as pessoas se assustam, mas é isso, as pessoas têm que lidar com isso. As pessoas têm que aprender que a gente vai viver isso. Eu mesmo nunca ouvi a pergunta e os namoradinhos. Exatamente. Não que eu tenha paciência para responder. Isso. Mas Mas a pergunta vai para todo mundo, né? A gente espera que venha também, mas não vem. não vem. E a pergunta que eu tenho que fazer é como lidar com medo do abandono da rejeição. Que eu vou me abrir. Nossa, eu tô me abrindo demais. Eu muitas vezes tenho medo do abandono e da rejeição. Claro. E tô lidando isso na terapia sempre. Que importante, você faz terapia então, né? Faço. Ai, que bom. É importantíssimo. Você tá trazendo uns pontos bem intensos, assim, bem profundos, né? Pessoas, seres humanos no geral, sentem esse medo do abandono e de uma rejeição em vários níveis, em vários aspectos diferentes. Mas a gente, né, as pessoas com deficiência, por já ter esse histórico, né, de ser preterida, nunca ser a pessoa escolhida para namorar, ficar sempre, né, nesse escanteio, nesse lugar reserva, nesse lugar de todo mundo namora, menos eu. Então, é natural que venha esse medo de que isso aconteça, né? De que esse abandono exista, de que essa rejeição, ela perdure. Então, é muito difícil mesmo. É uma questão muito dolorida e a gente tem que olhar para ela. Assim, ela existe. A gente não pode fingir que isso não existe. A gente tem que dizer, dá medo, como que a gente vai lidar, como que a gente vai enfrentar, porque deixa marcas, né? É uma coisa muito difícil mesmo. E as ferramentas são na mesma linha, assim, do que eu já venho falando, né? De ter uma rede de apoio, amigos que mostram que você é uma pessoa interessante, que você é uma pessoa importante em vários aspectos, uma família também que possa apoiar, ter lugares seguros para você poder expressar quem você é, assim como você tem o seu podcast. E as pessoas vão achando ferramentas, né, para lidar. Terapia também. Então, é uma luta eterna e é como eu digo, assim, para mim, eu já tive épocas da minha vida em que esse medo me paralisava, esse medo da rejeição, era algo que me deixava muito paralisada, mas eu venho lidando, né, nesse processo todo. E hoje em dia tá um pouco melhor já
considero que tá bem melhor, mas volta às vezes, né? É uma coisa que a gente tá sempre lidando. Sempre. Esse medo é danadinho. Ele é. É igual o Vitor da Geek, sabe? Que vai mudando Isso. Ele vem com uma outra cara, assim, mas ele vem, ele volta. Quando a gente menos espera. E, nossa, eu tô gostando dessa entrevista porque tá basicamente uma troca de experiência, né? Sim, muito. Tô gostando muito também. E a pergunta que queria falar é: você falou que, graças a Deus, tá num relacionamento saudável de 2 anos. Como que é um relacionamento saudável na base da comunicação e do respeito? Não, mas é muito diálogo. Eu acho que eu também passei antes por relacionamentos que me trouxeram aprendizagens anteriormente, né? Assim, que foram importantes, em que eu gostava da pessoa, a pessoa gostava de mim, mas tinham muitos elementos que não eram legais. Coisas que acontecem em relacionamentos, assim, com pessoas com ou sem deficiência. E o meu namorado, que a gente conversa muito sobre as coisas. Então, se eu tô insegura, eu falo. Se eu tô com medo do abandono, eu consigo falar para ele. E ele consegue dizer: calma, eu tô aqui, tá tudo bem. Ele me fala dos medos dele, porque ele também tem as questões dele, ele também tem os problemas emocionais dele, então, e eu acolho também. Então, é uma troca, né? Porque é isso, a gente tem a deficiência, mas a gente é muito além disso, né? A gente tem várias outras coisas que compõem quem a gente é. Assim como as outras pessoas também, né? Assim como todo mundo. Então a gente tenta sempre manter esse diálogo do que tá pegando, o que tá incomodando, para não deixar que isso cresça e vire uma coisa mais difícil de lidar, sabe? Então, algo que eu tento fazer muito com ele, assim, é trazer as questões no início já, assim, se tá incomodando, vamos falar, vamos sentar, vamos conversar. E tem muito apoio, tem um apoio mútuo, assim, ele me ajuda em muitas coisas, eu ajudo ele em muitas coisas também, de formas diferentes, né? Acho que eu preciso de uma ajuda mais prática, assim, né? Por exemplo, com os curativos, para abrir alguma coisa ou outra. E ele precisa de uma ajuda, às vezes, mais emocional, de uma outra esfera, sabe? Então, é isso, a gente tem muita qualidade também, né? Então a gente consegue proporcionar muitas coisas também para as pessoas. E eu sinto que é essa troca, que é o que faz o relacionamento ser tão saudável, sabe? A gente consegue falar das coisas, se ajudar. Não ficar igual muitos casais por aí que fica. Que foi, amor? E a pessoa fica com nada. E fica guardando aquela raiva, aquela mágoa e não lida, não elabora, não fala, depois explode. Gente, fala logo de uma vez, pelo amor de Deus. As pessoas não têm como adivinhar o que a gente tá pensando ou sentindo, né? Sim. E qual é o papel da terapia nisso tudo? Nossa, eu diria que é um dos pilares que me sustenta, assim, é um dos pilares mais importantes para eu estar aqui hoje. E para eu estar aqui hoje da forma como eu tô, de forma de enfrentamento, nessa forma de querer falar sobre, de me sentir empoderada, de me permitir querer me relacionar com alguém. Então, a terapia, ela é um ambiente seguro, onde a gente pode trazer nossas questões, nossos medos, nossos sonhos, nossos desejos, sem filtro, assim, a gente não, idealmente, né, os psicólogos, eles estão lá para ouvir e acolher, sem julgar, e eu sempre encontrei na minha vida psicólogas, na maioria, muito boas e acolhedoras, que foram entendendo a importância de reconhecer a deficiência enquanto uma questão que impacta diretamente na vida, no emocional, em quem a gente é, como que essa interseccionalidade, né, dos marcadores sociais geram impactos na gente. Então, a terapia é fundamental, assim, eu não me vejo sem terapia. Não só porque eu sou psicóloga, tá? Mas porque antes de ser psicóloga, eu já fiz muita terapia também. Sim, e é isso, pessoal. Nossa, essa entrevista foi muito rica, muito esclarecedora.
Basicamente foi ovinhos e não jogamos. Sim, exatamente. Nossa, eu adorei, tô muito feliz, Laís. Obrigada. Gente, muito obrigado para quem ouviu esse podcast. Foi maravilhoso e de verdade vocês são muito importantes. Tawane, sem palavras, não foi uma entrevista, foi uma Foi uma conversa. conversa. Sim, uma troca. Gente, Tawane, muito obrigada, viu? Imagina, eu que te agradeço. Tô muito feliz de poder participar. E espero que todo mundo compartilhe para que cheguem mais pessoas, né? Para que a gente possa ser ouvidos. Gente, por favor, ouve a Tawane, ouve, compartilha, faz tudo. Isso, Se você tá no Spotify, curte, segue, comenta, YouTube, também. aquela coisa. Curte, comente, compartilha e se inscreve no canal. Perfeito. Eu tô no Spotify, Amazon Music e dizer também Olha só. para quem não tiver Spotify, não tem desculpa. Não tem desculpa. Tá em todos os lugares. Sim. E é isso, Tawane. Um beijo. Beijo. Você é maravilhosa. Você viu? também. Adorei te conhecer. Tô muito contente. Obrigada, Laís. Qual é as suas redes sociais para quem quiser te seguir? No Instagram é Tawane26 e no TikTok é Tawane Vieira. Ó, segue ela, gente. E é Obrigada. isso. Eu já pedi demais. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.